Meu nome é Jéssica Tomé e nesta aula veremos o conceito de mol. Também vamos ver um breve histórico sobre a constante de Avogadro. Vamos lá? Primeiramente, quero chamar a atenção para um fato. É impossível pesar a massa de um único átomo, íon ou molécula numa balança analítica comum. O que acontece? Essas unidades elementares são muito pequenas, ou seja, a massa delas é bem inferior ao limite mínimo que essa balança consegue pesar. Então, para isso, a gente precisa pesar esse tipo de unidade elementar em equipamentos mais sofisticados, mas isso é pouco prático para a nossa realidade. Esses equipamentos são muito caros, então houve a necessidade de passarmos do micro ao macro, ou seja, criar um tipo de unidade em que nós possamos passar da unidade de massa atômica para a pesagem em gramas. E com isso surgiu o mol, que é a unidade do Sistema Internacional referente à grandeza de quantidade de matéria. Então, vamos ver o conceito de mol. A expressão mol foi criada em 1896 pelo químico alemão, que é este cara aqui. Mol vem do latim mole, que significa monte, amontoado ou quantidade. E uma curiosidade é que também a palavra molécula vem do latim mole e significa pequena quantidade. Então, o químico que nós estávamos falando aqui é este carinha aqui da foto. Agora eu quero apresentar para vocês um conceito mais elaborado do que é um mol. O mol nada mais é que uma espécie de padrão. Ele foi criado para simplificar a nossa vida. E como é que foi essa criação deste padrão? Foi estimado que, utilizando o isótopo de carbono 12, que possui massa de 12 unidades de massa atômica, que se nós passarmos essa medida, essa massa de 12 unidades de massa atômica para uma medida de 12 gramas, ou seja, passar do micro ao macro, que nós teríamos um valor fixo de unidades elementares, ou seja, que neste caso é o átomo. Então, o que se descobriu? Que passando de uma quantidade de 12 unidades de massa atômica para 12 gramas, nós teríamos 6,02 vezes 10 na 23 átomos. E este número aqui é chamado de constante de Avogadro. E nós veremos um pouquinho mais sobre isso mais à frente na aula. Mas gostaria de mostrar que este número aqui, ele se refere a unidades elementares. Então, a gente pode ter um mol de átomos, um mol de moléculas, de íon, de prótons, de elétrons. E o que eu falo está escrito neste quadrinho vermelho aqui. Então, o mol, quantidade de matéria de um sistema que contém tantas unidades elementares quanto forem os átomos contidos em 12 gramas de carbono 12, que é o que eu expliquei agora. Então, vamos ver o seguinte. Se nós temos uma outra substância química, como é que vai funcionar? Vocês podem, se quiserem, parar o vídeo e ler este quadrinho aqui, mas eu vou explicar para vocês aqui abaixo como que seria. Então, vamos supor que nós temos um átomo de fósforo. O que acontece aqui? Um átomo de fósforo tem 31 unidades de massa atômica. Então, o que vai acontecer? Se a gente passar do micro ao macro, passar de 31 unidades de massa atômica para 31 gramas, nós vamos ter um mol, que é aquela
quantidade ali que a gente viu antes, 6,02 vezes 10 na 23 átomos neste caso. E o que a gente pode ver aqui? O que a gente fez foi manter este número que vem na frente constante e só mudar a unidade de massa atômica para gramas. Só que agora vejam bem, a gente não está medindo a massa de apenas um átomo de fósforo, mas sim de 6,02 vezes 10 na 23 átomos, que vai dar essa quantidade aqui de 31 gramas. E com isso, nós vamos ter uma regrinha. Se eu pegar, por exemplo, a água que tem como massa para cada átomo 18 unidades de massa atômica e eu passar do micro ao macro, passar para 18 gramas, mantendo esse 18 constante na frente, mas mudando apenas a unidade, o que vai acontecer? Eu também terei 1 mol. Terei os mesmos 6,02 vezes 10 na 23, só que agora, nesse caso, serão moléculas. Então, enfatizando aqui no quadrinho, substituindo unidade de massa atômica por gramas, mantendo o mesmo número, passaremos a não ter mais a massa de uma só entidade, mas sim de 1 mol dela. Agora, quero mostrar para vocês um breve histórico sobre a constante de Avogadro. Certo? Então, quem foi o Avogadro? Ele era um físico italiano, este carinha aqui do retrato, que foi a primeira pessoa a pensar esse conceito que eu estava falando agora, de passar do micro ao macro, de passar, por exemplo, de 12 unidades de massa atômica do carbono 12, que é a massa de um átomo de carbono 12, passar para 12 gramas, que nós teríamos um valor constante, que é aquele que a gente viu agora há pouco, de 6,02 vezes 10 na 23. Só que ele, em vida, não conseguiu estabelecer qual seria o valor dessa constante, mas quando ele morreu, e depois que ele morreu e foi descoberto este valor, ele foi homenageado, e este valor de 6,02 vezes 10 na 23 foi chamado, em sua homenagem, de constante de Avogadro. Muito bem, mas quem foi o primeiro cara a chegar perto do valor dessa constante? Foi um físico-químico da Universidade de Paris chamado Perrin. Ele fez, vou mostrar aqui para vocês primeiramente, uma fotinho dele, é este carinha aqui. Então, ele foi o primeiro cara que conseguiu chegar perto do valor da constante de Avogadro que nós sabemos hoje. O que aconteceu? Lá em 1913, ele publicou um livro chamado Les Atomes. E com este trabalho, ele ganhou um Nobel de Física em 1926. Então, o que ele relatou neste trabalho? Aqui eu mostro para vocês a capinha do livro. E aqui, ao lado, uma tabela. O que é essa tabelinha aqui? Essa tabelinha está na conclusão do livro e nela são relatados diversos tipos de observações que ele fez com relação a algumas técnicas, em que em cada uma delas nós temos um valor de constante de Avogadro que ele conseguiu estimar. Então, aqui a gente teria uma faixa de valores, e aqui tem vários valores relatados, como 68 vezes 10 na 22, que seria 6,8 vezes 10 na 23, 75, 7,5 vezes 10 na 23, 6,4 vezes 10 na 23. Ele chegou a valores próximos, mas não conseguiu estimar um valor de fato, um valor que fosse constante em todas essas técnicas. Mas, mais adiante,
técnica de difração de raio-x, foi chegado a este valor aqui que nós conhecemos atualmente, do 6,2 vezes 10 a 23. E, hoje em dia, é possível medir a constante de Avogadro com resultados concordantes com diversas técnicas. Aqui eu mostro algumas, como eletrólise e emissões radioativas, mas o mais importante, os resultados são concordantes. Espero que tenha gostado, deixe seu comentário, curta, se inscreva no canal, bons estudos e até mais!